E no vídeo de hoje vamos falar do meu mais novo aporte no Banco do Brasil e eu realmente não aguentei e acabei comprando mais um pouco hoje. E nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre o racional que está me fazendo comprar as ações do banco. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Eu estava tão animado para trazer esse vídeo que eu inclusive esqueci de dizer que meu nome é Miguel e esse é o canal Dividendo e Tradição. Eu sempre trago vídeos nesse formato, então bora lá. Olha, hoje o Banco do Brasil encerrou o pregão com R$ 20,68 e no dia 11 de julho eu havia feito essa compra, uma ordem VAC que eu deixei na corretora por 21. Entretanto, hoje eu vi as ações do banco cair mais um pouco e também comprei mais um pouquinho. Peguei um lote a um preço de R$ 20,64. E como eu não sei onde vai ser o fundo, a gente segue aportando aos poucos. Vai caindo, eu compro mais um pouco. Então, abaixo do meu preço teto, eu estou sempre comprando. E olha que eu iniciei os meus aportes desde quando houve aquela primeira queda depois do resultado do primeiro trimestre de 2025, em que as cotações caíram para R$ 25, e aí eu comecei a comprar de forma um pouco mais intensa. E claro, tenho tudo documentado aqui no YouTube, então se você quiser ver os meus últimos aportes, no final desse vídeo eu vou deixar uma playlist para você assistir. E não tem tanto segredo, ultimamente eu tenho comprado mesmo Banco do Brasil. E aqui uma coisa curiosa é que se você abrir o site Investidor 10, o PL vai estar de 5,45, o que é um baita de um PL. Então, quando a gente olha para aquelas ações norte-americanas cotadas a 30, a 35, 40 vezes o preço sobre o lucro, você percebe o quanto o Brasil está barato e o quanto as ações do Banco do Brasil estão descontadas. Inclusive, o Banco do Brasil raras as vezes foi negociado na bolsa com um P sobre VP abaixo de 0,6 e a gente está chegando perto desse patamar. E quando você abre aqui o site Status Invest, observe que o PL no mesmo dia ele está menor do que no Investidor 10. Isso é algo curioso, porque pasme, no site Fundamentos, o PL está menor ainda, 3,56. Então, não consigo cravar com certeza, porque é difícil dizer qual o lucro que esses sites aqui estão tomando como base para calcular o PL. Então, na dúvida, a gente fica aqui entre o valor mais alto e o intermediário. Deve estar girando em torno desses dois polos. Eu acredito que aqui no site Fundamentos, esse dado está um pouco distorcido. Mas de qualquer forma, um PL por volta de 5 é muito bom. E aqui é o seguinte, observe que mesmo com toda a queda no lucro líquido do banco, ainda assim o Return on Equity, o ROI, permanece acima de 13%. Ou seja, a cada R$ 100 de receita, R$ 13,57 é lucro líquido para a empresa. E esse dado aqui, inclusive, consegue ser melhor do que indicadores de bancos europeus e americanos. Então, o Brasil tem sim risco político, o Brasil tem sim risco fiscal, mas o patamar de preço atual das ações justifica o investimento. Inclusive, eu acredito fortemente que existe uma grande ineficiência no mercado brasileiro e os ativos não estão precificados corretamente. Então, eu jogo no mesmo time que o Warren Buffett, que também é um investidor fundamentalista e entende que existem sim distorções no mercado e que às vezes acontecem coisas que são injustificadas. Como, por exemplo, o lucro líquido ajustado do banco, ele encolheu 20% na comparação com o mesmo período do ano passado e na comparação com o último trimestre, menos 23%. E o interessante é observar que a queda ela foi muito mais acentuada do que esse lucro que caiu. Então, um papel que despenca de quase R$ 30 para R$ 20 é uma queda muito expressiva. E o resultado do banco não foi tão ruim a esse ponto. Então, veja só que o mercado derrubou em 30% a cotação do banco, enquanto o lucro líquido ele encolheu apenas 20%. Então, veja só, se o Banco do Brasil entregar o mesmo resultado que entregou no último trimestre, então, na verdade, a gente vai ter, inclusive, até um crescimento nos dividendos de quem permaneceu firme e está comprando nesse patamar de preço. Então, na minha opinião, o Banco do Brasil abriu uma excelente janela de oportunidade para quem queria comprar aqui por 28,
por 29 e não estava achando janela de oportunidade. Então, nada como um trimestre ruim para o mercado ficar eufórico, afoito e vender as ações para a gente comprar barato. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixe de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. E veja só que interessante esse gráfico de lucro versus cotação, que é uma coisa que eu sempre trago aqui no canal e que é importante mostrar para que você consiga visualizar de uma vez por todas o que é uma assimetria. Então, uma assimetria é exatamente o que aconteceu aqui em 2015, em que a lucratividade do banco estava lá em cima, enquanto as cotações não acompanhavam os resultados. No longo prazo, a cotação ela sempre acompanha o lucro. Então, o mercado reprecificou e em 2017 a gente teve aqui um preço bem justo. Já em 2018, 2019, com a Selic mais baixa, então muita gente, grandes fundos, eles foram para o mercado de ações e aí realmente o papel ficou caro, a cotação estava com uma diferença muito grande em relação ao que o banco estava lucrando. Mas aqui em 2021 a gente teve outra baita oportunidade e aí o lucro do banco descolou das cotações, o mercado ficou com mau humor e assim permaneceu até 2023, quando os lucros e as cotações estavam andando bem perto uma da outra. Mas aqui já começa a haver mais uma vez um distanciamento, então talvez sim, esse daqui seja o momento que você estava esperando para começar a montar posição nesse que é um dos maiores bancos do Brasil, inclusive peça fundamental na nossa economia e que tem excelente histórico de distribuição de dividendos. Talvez seja o momento de você comprar um lucro do banco no futuro, pagando barato hoje. E por falar em dividendos, observe que o Banco do Brasil ele tem o costume de pagar 8 vezes no ano. Veja que é sempre muito comum em fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então não tem para onde correr. Isso daqui, essa frequência de pagamentos, ela ajuda muito a girar a bola de neve, porque veja bem, você recebe um dividendo em fevereiro, daí você compra mais ações do banco, em março já recebe dividendos, inclusive com as ações que você comprou fruto do dividendo de fevereiro, e aí segue. Maio a mesma coisa, você já reinvestiu o dividendo de fevereiro e de março, então o dividendo de maio teoricamente é maior, levando em conta esse racional, e assim sucessivamente. É diferente de BB Seguridade que paga em fevereiro e em agosto, então tem toda uma janela de tempo até você receber o dividendo, então é um giro em termos de juro composto muito mais lento. Então isso daqui é sim um ponto positivo e é por isso que Banco do Brasil faz parte de diversas carteiras de investimento com foco previdenciário. E observe que, ao longo da história, o Banco do Brasil ele sempre reportou lucros, aqui apenas com uma exceção em 2013, mas de resto, observe que até nos piores anos, o banco teve lucratividade e, aliado a isso, sempre com pagamentos de dividendos para os acionistas. Até porque, se você não sabe, o Tesouro Nacional possui 50% das ações do banco. Então, imagine que o governo federal ele quer sim receber esses dividendos para poder fechar o ano no azul. E aí, você, como pequeno acionista, acaba se beneficiando desse movimento. E é sempre muito bom ressaltar que a atividade bancária, ela é uma atividade fundamental, então é sim um setor, entre aspas, à prova de balas, porque as pessoas sempre vão precisar dos serviços financeiros. E bancos grandes como o Banco do Brasil, o Itaú e outros, eles criam uma forte barreira de entrada para outros banquinhos. E o Banco do Brasil não é qualquer banco. Existe desde 1808, é um banco bicentenário e está cotado na bolsa desde 1977. Então o BB é aí um dos CNPJs mais antigos do Brasil. Observe que ele é o 00001 e isso é muito interessante. Bem, então para a gente falar aqui sobre o porquê de toda essa queda, talvez você já saiba, isso se deu por conta do nível de inadimplência que acabou crescendo, inclusive a inadimplência dos últimos 90 dias. Então é por isso que eu acredito fortemente que o próximo balanço
também vai vir fraco, se não até pior do que o último, mas isso não é motivo para desespero, porque esse cenário a gente já viu centenas de vezes ao longo da história do banco. E é um banco muito resiliente e que com certeza vai atravessar esse momento e logo logo vai estar reportando lucros muito maiores. Então não é porque o último resultado foi ruim que o próximo vai ser bom. Lógico que não. O nome disso daqui é renda variável. Então quem investe tem que estar ciente dos riscos. Então, mesmo com o crescimento na carteira de crédito, afinal de contas é assim que o banco ganha dinheiro, emprestando todo esse capital, mesmo com o crescimento, devido talvez às altas taxas de juros, as instituições, as pessoas têm problema em pagar e aí acaba sim crescendo o índice de inadimplência. Então existe sim um meio termo do que é uma taxa de juros que beneficia os bancos e uma taxa de juros muito alta, às vezes, pode trazer alguns problemas, sobretudo se a captação desse recurso for a taxas pós-fixadas e o empréstimo a taxas pré-fixadas. Então, quando a taxa de juros sobe, ele precisa remunerar quem está cedendo o capital, ao mesmo passo que prefixou os juros de quem está tomando o dinheiro emprestado. Então, é um movimento ruim e que aconteceu aqui com o Banco do Brasil. E fora esse ponto, tem a resolução 4.966 e que acaba afetando as receitas do banco, porque a nova norma exige que os bancos façam provisionamentos maiores para aumentar a saúde financeira das instituições. Então, isso acaba machucando um pouco do lucro líquido no curto prazo durante esse período de adequação. Então aqui, especialmente na carteira de crédito pessoa jurídica, a gente tem um alto grau de inadimplência nos últimos 30 dias, quando foi publicada essa apresentação aqui no primeiro trimestre de 2025. Então observe como saltou de um ano para o outro os níveis de inadimplência. Bem, então eu sigo com você aguardando os próximos resultados do Banco do Brasil e sim, eu acredito que o Banco do Brasil é uma instituição muito sólida, que já se provou muito ao longo do tempo e que está sim com as ações descontadas em relação a tudo aquilo que o banco ainda pode entregar e o que já entregou. E claro, eu vou recebendo os dividendos, vou juntando com o meu aporte, comprando cada vez mais ações e trazendo aqui para o canal as minhas movimentações. Muito obrigado por ter assistido até aqui e se você gostou, por gentileza, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. Muito obrigado. E agora, eu recomendo altamente que você clique nessa playlist que está aparecendo na sua tela para você ver os últimos aportes que eu fiz aqui. Claro que eu não compartilho pequenas compras, apenas quando eu fecho algum lotezinho, aí eu trago aqui para o canal. Clica aí que eu sei que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!